boa noite mais uma vez. Então, estamos aqui depois de um feriado, né, pessoal? Ficamos longe aí uma semana. Espero que tenham sentido falta de mim, porque eu senti falta de vir aqui gravar, apresentar a aula para vocês. Então, agora estamos retomando a nossa aula. Espero que todos estejam aí com as energias renovadas, descansadas e afoitos para a gente conhecer e desenvolver, melhorar mais ainda os nossos conhecimentos. A nossa aula de hoje vai ser sobre o ML. É a nossa quarta aula e eu espero que vocês consigam, mais uma vez, aprender e desenvolver essa nossa matéria, certo? Vamos aos nossos slides para saber os nossos objetivos da aula de hoje. Mostrar a importância da modelagem no projeto de software. Compreender as divisões dos diagramas UML. E identificar as principais utilizações das modelagens no sistema. Eu me adiantei aqui e acabei esquecendo de dar boa noite à professora Araceli. Boa noite, professora. Desculpa. Tudo bem. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os polos. Sejam bem-vindos a mais essa aula da nossa disciplina. Esse conteúdo vai ser bem interessante. O ML é uma parte já mais prática dessa disciplina, né, professora? E, assim, bem interessante o conteúdo, prestem bastante atenção. É uma técnica, né, a parte mais técnica, onde vocês vão conhecer ainda mais detalhadamente como projetar um software, né? A parte estrutural mesmo. A professora Naira vai explanar para vocês passo a passo cada diagrama, cada modelo. Tá bem simples de entender e que vocês tenham um bom aprendizado hoje. E participem do chat. Eu vou estar aqui interagindo com todos os polos. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer argumento para acrescentar na aula, podem participar. É isso mesmo, pessoal. Então, vamos entender o que é o ML. Vamos aos nossos slides. O ML, traduzindo para o português, é Linguagem Unificada de Modelagem. Ela é uma linguagem padrão para modelagem orientada a objetos, que é o que a gente está vendo desde o início das nossas aulas, né? Então, ela não é um método de desenvolvimento, ela é um método de modelagem, que fique bem claro isso. Permite que desenvolvedores visualizem os produtos de seu trabalho em diagramas, em desenhos, representações, e é muito usada para criar modelos de sistemas de software, que é o objetivo da nossa disciplina, né? Desenvolver, projetar os sistemas de software. A UML não demonstra que tipo de trabalho deve ser feito, ou seja, não possui um processo que define como o trabalho tem que ser desenvolvido. A professora Araceli vai explicar para vocês agora, mais ou menos, uma explicação mais detalhada sobre a UML, né, professora? A senhora tem considerações a fazer sobre essa definição de UML? A UML nada mais é do que uma ferramenta, né, para ser usada nesse desenvolvimento de um projeto. Existem também ferramentas, ou seja, softwares que você pode utilizar para projetar todos esses diagramas, né? Então, a UML ela não é uma linguagem de programação. Ela é uma ferramenta para desenvolver os diagramas, onde você vai representar, né? Esses diagramas vai representar todo o conteúdo do seu software, como se fosse realmente o projeto, né, desenhado do seu software, com cada diagrama detalhando todo o conteúdo, desde a parte de estrutural, né,
até a parte comportamental, que é o funcionamento do seu software. Então, ela é uma ferramenta que vai auxiliar e que vai representar o seu software na documentação, né, de uma forma mais desenhada, de uma forma mais clara, que quando o desenvolvedor for para a parte de implementação, ele vai conseguir enxergar esse desenho, vai conseguir enxergar essa representação e vai ser uma forma mais clara dele entender, né? Isso mesmo, pessoal. Então, a UML, ela possui vários diagramas. Ela está desenvolvida em duas partes. Vamos olhar aqui nos nossos slides. Então, a UML está dividida em diagramas estruturais e diagramas comportamentais. Dentro de cada diagrama estrutural, nós temos aqui 6 tipos de diagramas estruturais: de classe, objeto, componentes, de implantação, pacotes, diagrama de estrutura. Na parte comportamental, nós temos o use case, caso de uso, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar desse diagrama, o diagrama de máquinas de estado, de atividades, de interação. Um subgrupo dentro dos diagramas de interação, ele abrange vários outros diagramas, que é o de sequência, o de geral interação, de comunicação e o de tempo. Nós vamos abordar todos esses diagramas na aula de hoje. Nós vamos entender como cada um funciona, vamos observar exatamente como utilizá-los e exemplos práticos do dia a dia nós vamos ver também. Então aqui eu tenho a estrutura básica do ML, né? Ela centraliza aqui os modelos e especifica cada um dos diagramas. Então nós temos aqui na estrutura padrão da UML apenas 10. Por quê? Porque dentro do diagrama de interação é que estão subdivididos os outros diagramas que nós acabamos de ver. Mas os principais são esses 10. Então, totalizando aí 14 diagramas no geral, entre estruturais, comportamentais e subgrupo do diagrama de interação. Vamos iniciar, então, vendo o diagrama de classes. É um dos diagramas também muito conhecidos e um dos mais específicos que tem. Ele mostra como cada classe se relaciona com as outras, né? Os objetos colaboram para atender às funcionalidades do sistema. Ou seja, o que eu quero que o meu sistema faça. Ele demonstra a estrutura estática dessa colaboração, mostra as classes de um sistema que foram criadas, os seus atributos, né, suas características e operações, que são as ações que o sistema tem que executar. E como as classes se relacionam, quais são elas. Então, eu vou botar aqui, o próximo slide é um exemplo. Então, vejam que ela define a estrutura de classes do sistema e estabelece como elas se relacionam. Diagrama de classes é ele que vai fazer a classe pessoa e a classe conta comum. Isso aqui é uma aplicação de banco, na qual a pessoa realiza a operação de acessar a conta especial e a conta poupança, né? Então, nós temos mais os outros objetos que vão identificar se é uma pessoa física ou se é uma pessoa jurídica. E a pessoa, a classe pessoa, vai se relacionar com a conta comum que ela tem. Então, a conta principal, que seria a classe principal dela, para poder acessar as outras. Então, tem que haver esse relacionamento aqui, ó, para que possa ligar uma com a outra, se relacionar, se comunicar, uma entidade com a outra, uma classe com a outra. Próximo diagrama estrutural é o diagrama de objetos. Ele exibe os valores armazenados pelos objetos de um diagrama de classes.
Mostra um conjunto de objetos e seus relacionamentos no tempo. Ou seja, naquele tempo que a pessoa solicitou, ele vai mostrar a característica daquele objeto, daquela classe que foi solicitada. Vamos aqui ao nosso exemplo. Então, eu coloquei aqui a classe principal pessoa, os atributos que nela foram inseridos. Então, a classe principal aqui, a pessoa, é o João, que eu fui especificado. E no diagrama de objetos, no momento que eu solicitei a pessoa João, ele vai mostrar para mim a característica desse objeto, que no caso o objeto aqui é o João. Entenderam? Espero que sim. Então, temos aqui a classe principal pessoa. Dentro dessa minha classe serão inseridos vários objetos. A Maria faz parte dessa classe pessoa, o João faz parte dessa classe pessoa. Então, quando eu solicito isso na minha aplicação, num diagrama de objetos, ele vai mostrar as características, os atributos desse objeto, que aqui é a Maria também, certo? E aqui também ele vai, caso seja um anônimo ou a pessoa que não foi identificada dentro do sistema, ele vai dar valores em branco, porque ele não tem valores dados ou atributos incluídos nessa pessoa anônimo, certo? Então, vamos ao nosso próximo exemplo de diagrama, nosso próximo componente, diagrama de componentes. É uma parte física e substituível de um sistema, que proporciona a realização de um conjunto de interfaces. Como exemplo, nós temos bibliotecas, tabelas, arquivos, documentos. Um componente representa o empacotamento físico de elementos relacionados logicamente, que são esses elementos relacionados logicamente, são as classes. Então, diagrama de componentes, ele é a parte física e substituível de um sistema. Vamos ver no nosso exemplo aqui o próximo. Então, nós temos aqui o meu cliente e um servidor. Então, nós temos a parte física. Esse servidor, gente, é a máquina mesmo, viu? É o computador. O cliente é a pessoa, então eles existem. Nós temos um nó chamado cliente, ele é representado por essa caixa aqui, ó. Esse quadrado grande é chamado nó, no diagrama de componentes. O outro nó é o servidor, certo? Então, nós temos aqui o emissor, que é o meu cliente, ele solicita uma petição ao servidor, o servidor vai receber essa informação, o trabalho vai executar essa solicitação que foi feita pelo cliente e vai enviar para emissor 2, que é o outro servidor. Dentro dessa solicitação dele, envia a resposta que vai aparecer para o cliente. Pode ser um pedido de página de internet para eu abrir uma página? Pode. Isso seria uma ação, uma página web. Né? Quando eu posso solicitar lá no meu navegador, vai abrir lá no servidor dessa página web que eu solicitei, vai executar o trabalho, esse componente, e vai enviar depois para mim a resposta como cliente. Lembrem-se só que no diagrama de componentes, eles são representados por nós, que são esses quadrados aqui, ó, esses quadrados. Então, e a pessoa, os objetos, eles estão aqui sempre representados dentro deles, certo? Então, vamos para o nosso próximo diagrama estrutural, que é o diagrama de instalação. Ele determina as necessidades de hardware do sistema. Olha só, gente, prestem bem atenção nessas palavrinhas-chave das nossas aulas. Então, diagrama de instalação representa o hardware do sistema, ou seja, ó, as características físicas, né, como servidores,
estações de trabalho, são os computadores, as topologias, quais são o tipo de rede que ele utiliza, quais são os protocolos de comunicação, se é TCP/IP, se é IMAP, se é POP3, dependendo do que ele vá se comunicar. Então, ou seja, todo o aparato físico sobre o qual a aplicação deve ser executada. Representa o que é instalado e onde. Então, aqui no nosso exemplo logo abaixo, nós temos o hardware do cliente. Ele tem aqui um nó também e aqui um outro nó, um bloco. O hardware do cliente seria o computador, o PC do cliente. E aqui o servidor de firewall, que é também pode ser um computador também, mas é um servidor. Eu quero dizer que ele é o hardware do sistema. Então, nós temos aqui duas máquinas. Dentro dessas máquinas é que nós temos a parte do software, que é a página que ele solicitou para abrir e vai passar pelo firewall, que é o servidor, e vai ver se a resposta pode ser executada ou não. Outra característica do diagrama de instalação é essa comunicação feita aqui, ó. Toda vez que tiver essa linhazinha preta, e essa vai ser o tipo da comunicação que ele está sendo utilizado. É aqui que ele vai dizer qual é o protocolo que está sendo utilizado. Por exemplo, se eu vou enviar arquivos, então eu utilizo o protocolo FTP, certo, pessoal? No caso aqui é uma solicitação de internet mesmo, de página. Então ele utilizou o protocolo padrão, que é o TCP/IP. Se fosse um envio de e-mail, como eu disse, né? Envio, recebimento de e-mail, ele poderia usar o POP3 para receber esses e-mails, mas é um tipo de comunicação. É nessa linha que ele vai identificar qual é o protocolo que está sendo utilizado nessa comunicação do hardware do cliente para o servidor do firewall. Continuando aqui, nós temos o diagrama de pacotes. Seu objetivo é representar os subsistemas englobados por um sistema, de forma a determinar as partes que o compõem. É muito utilizado para ilustrar a arquitetura de um sistema, mostrando o grupamento de suas classes. Então, o objetivo principal do nosso diagrama de pacotes é isso aqui, ó. É um grupamento de várias classes que ele engloba e torna-se um pacote com várias classes dentro. Vamos observar aqui no nosso exemplo. Então, nós fizemos um exemplo de uma aplicação de um sistema gerenciador de processo seletivo. Percebam essa imagem grande aqui, ó, que ele parece o formato de uma pastinha do computador, estão vendo? Então, isso aqui é a característica principal também de um diagrama de pacotes, porque ele tem esse formato de pasta. E dentro dessa pasta tem as classes e os outros pacotes que vão ser utilizados no sistema. Então, ele cria os estereótipos, né, que são as características gerais ali que se cria do sistema. Inicialmente, eu tenho o pacote avaliação, que é onde o aluno tem a classe prova. Ele pode escolher entre prova objetiva e a prova discursiva e também tem a opção de entrar com recurso. Esse pacote avaliação tem comunicação direta com o número de vagas, para o candidato saber qual cargo ele vai exercer, qual cargo ele vai escolher e qual a localidade ele vai fazer a prova dele. Esse pacote vagas também tem que se comunicar com o edital. Então, um tem que se comunicar com o outro. Percebam que ele faz sempre esse caminho, ó. E da publicação ele vai colocar na interface, que seria o sistema propriamente dito. É a página lá onde o usuário ou o aluno vai poder acessar. Então, todas essas informações de avaliação, de vagas, de publicação, estarão disponíveis na interface do meu sistema do processo seletivo.
Próximo diagrama de estruturais são de estrutura composta. Então, esse diagrama de estrutura composta, ele já é um pouco mais moderninho, né? Ele surgiu a partir da UML 2.0 e é muito parecido com o diagrama de classes. Ele apresenta uma arquitetura de tempo de execução. Olha aqui, outras palavras-chave do nosso para definir exatamente o nosso diagrama de estrutura composta. Então, ele possui tempo de execução. É utilizado para modelar colaborações. O que são colaborações, professora? Que tipo de colaborações são essas? Então, é a visão de um conjunto de entidades interpretadas por instâncias que cooperam entre si para executar uma função específica. Então, nós vamos entender agora exatamente como é que funciona essas colaborações dentro do diagrama. Então, está aqui nosso diagrama de estrutura composta. Outra característica principal do nosso diagrama de estrutura composta é essa linha pontilhada, esse círculo pontilhado em volta do meu diagrama. Então, essa é a característica principal dele. Ele é composto por colaborações, que está identificado aqui pelo número 1. A colaboração principal é essa linha pontilhada, esse círculo pontilhado em volta do meu diagrama principal. E cada execução, cada ação do meu candidato é um tipo de colaboração. Ele junta tudo isso para que seja feita, executada o que a entidade precisa. Então, eu tenho a entidade externa, que é o candidato. Ele vai ter uma associação com o cadastrar em concurso. O candidato vai se cadastrar em algum concurso. Então, os papéis que nós temos aqui especificado também são esses aqui, ó, prova e concurso são os papéis. Então, outra característica, foi um retângulo de cantos retos, são os papéis. Característica da estrutura composta. Foi uma elipse ou um círculo, é chamado das colaborações. E essa comunicação que eles fazem entre um e outro são as associações, certo? Aí muda, né? Num diagrama de classe comunicação, num outro diagrama é chamado de relacionamento, mas no diagrama de estrutura composta elas são conhecidas como associações, certo, pessoal? Então não vamos errar isso daí. As associações, exatamente, são os relacionamentos entre as colaborações e os papéis. Ele que vai fazer a ligação de uma ação e outra. Então, o meu candidato se cadastrou no concurso, concurso vai se associar a outro papel, que é o concurso propriamente dito. Ele vai realizar a prova, vai pegar essa prova e prova, que é um papel importante, vai gerar os resultados da prova que o candidato realizou, certo? Próximo diagrama estrutural é o diagrama de perfil. Ele define estereótipos personalizados. Lembra que eu falei que os estereótipos são aquelas características gerais que a gente tem de uma pessoa ou de alguma coisa. Por exemplo, estereótipo. São estereótipos, deixa eu dar um exemplo bem básico aqui para vocês. Quando você pensa num jogador da seleção brasileira, a primeira coisa que você pensa desse jogador é que ele é musculoso, jogador da seleção brasileira, específico bem. Ele vai usar a camisa do Brasil, que é amarela, o short do Brasil, que é azul. Ele vai usar uma chuteira e um meião branco, certo? Essas são as características gerais que a gente tem de um jogador de futebol da seleção brasileira, porque esse é o estereótipo criado de jogador da seleção brasileira.
Mas nem todos são assim, certo? Por isso que eu digo que são características gerais. Nesse caso do nosso diagrama de perfil, ele especifica exatamente o estereótipo, a característica do objeto que está lá dentro do diagrama. E nós vamos entender melhor agora comigo aqui no nossos slides. Então, ele fornece um mecanismo leve de extensão, o ML, por meio de criação de perfis que adaptam ao ML a plataformas, tecnologias ou domínios para os quais a linguagem não foi projetada originalmente. Então, ele define esses valores e suas restrições. Ele vai dizer exatamente o que aquele objeto pode fazer e o que ele não pode fazer. Temos aqui o nosso exemplo. Ó. Então, eu estou dizendo, eu criei uma superclasse chamada dispositivo, tenho o pacote servidor e o pacote produtos, servidores e produtos. Então, esses são características iniciais. Eu estou dizendo que o perfil do meu gabinete, a característica desse servidor, tem dentro uma CPU, uma memória, dentro dele vai ter também um disco. Então, isso aqui é o perfil desse meu servidor. É assim que funciona. O outro, eu tenho os produtos que serão utilizados também no sistema. Então, criei uma classe equipamento. Eu tenho o objeto que é a impressora. E eu estou dando também o perfil dessa minha impressora. Olha, é uma impressora preta e branca. Ela possui uma memória. E a velocidade dela é tanto. Isso tudo vai ser especificado dentro do meu sistema, da minha aplicação. Mas eu já especifiquei o perfil da impressora que será instalada lá. E assim como eu também estou especificando o perfil do meu gabinete, do meu servidor que vai estar instalado lá na minha aplicação. Certo, pessoal? Então, agora vamos passar para os diagramas comportamentais. Iniciando pelo mais conhecido e um dos mais fáceis também de ser utilizado, porque o diagrama de caso de uso, ele é um diagrama realmente fácil de identificar, fácil de reconhecer, porque ele leva exatamente o seu cliente a entender o real, né? A parte real, como o seu sistema vai ser implantado, vai ser utilizado. Então, o use case, ou caso de uso, ele é muito utilizado, sim, e muito prático também para ser utilizado dentro da documentação. Lembrando, a UML, essa parte dos diagramas, dentro do nosso ciclo de desenvolvimento de um software, ela entra naquela fase de análise de sistema e de documentação, certo, pessoal? Então, quando vocês já fizeram análise de requisitos, agora a gente vai passar para a parte da documentação. Nós vamos desenhar o sistema utilizando esses diagramas e, dependendo, posso utilizar mais de um diagrama para minha aplicação? Deve, né? Você não vai conseguir, com um modelo só de diagrama, desenvolver exatamente como o seu cliente precisa e como o seu trabalho deverá ser bem feito. Então, vamos analisar o use case. Esse diagrama documenta o que o sistema faz do ponto de vista do usuário, que é exatamente isso que a gente precisa, né? Ele descreve as principais funcionalidades do sistema e a interação dessas funcionalidades com o usuário do mesmo sistema. Representa uma unidade discreta de interação entre o usuário e o sistema. Então, vamos ao nosso exemplo. Eu tenho aqui um use case de marcar uma consulta de um consultório médico. Como podemos observar, esse diagrama composto por desenhos simples descreve de maneira bem objetiva o que textualmente poderia ficar extenso. Nele,
vemos as funcionalidades do sistema e as interações dos usuários com elas. Então, vamos aqui ao nosso diagrama. O paciente vai acessar o sistema, ele vai acessar lá a aplicação pela web. Então, ele tem tudo isso, ele tem acesso. Ó. Ele tem acesso a todas essas funcionalidades dentro do sistema. Ele pode marcar consulta, solicita o cancelamento, ele pode cancelar a consulta dele, ele mesmo, ele realiza a consulta, ele não vai prescrever o medicamento, mas ele pode ver, né, visualizar a prescrição que o médico recomendou para ele e também os exames. Dentro do meu consultório lá, também a secretária vai acessar esse sistema, porém ela só tem acesso, ela só vai poder se relacionar, se comunicar com o que o cliente marcou a consulta, qual foi a solicitação dele, se ele cancelou, se ele já cancelou ou se ele está só solicitando um cancelamento. E também o próprio médico tem acesso a esse sistema. Então, o médico realiza a consulta, se ele já realizou a consulta, ele pode até dar baixa lá no sistema, dizendo que a consulta já foi realizada. Ele prescreve o medicamento para o cliente também, direto lá no sistema, e ele também pode solicitar o exame para que o cliente faça, e o cliente não, o paciente, pessoal. E o paciente vai lá no sistema e vê qual o exame que ele tem que fazer. Então, muito simples, né? Nesse pequeno contexto, se realmente tudo que eu falei agora, que o paciente faz, que a secretária faz e que o médico faz, se nós fôssemos escrever, daria aí algumas páginas, né? Então, desenhando dessa forma simples, dá para se entender exatamente como iria funcionar essa aplicação. Próximo diagrama é o de transição de estado. Esse diagrama é muito interessante também, eu acho ele bem legal da gente executar. Ele mostra todos os estados possíveis de um objeto, os eventos que mudam seu estado, as condições que devem ser satisfeitas antes que uma transição, ou seja, uma mudança de estado, ocorra. E as ações, que são as atividades durante a vida do objeto. Então, percebam as nossas palavrinhas-chave desse diagrama. Estados, eventos, condições que ele vai mudar, a transição que vai ocorrer na hora de mudar esse estado e as ações, que são as atividades. Um estado é qualquer condição na qual um objeto satisfaz uma condição. Então, ele satisfez aquela condição, ele muda o estado. Ele está de um jeito, se ele foi realizado uma transição, ele realizou uma ação, ele muda aquele estado para outro. Vamos olhar aqui no nosso exemplo. Então, eu tenho aqui o exemplo. Lembram da nossa aula de projetos, design patterns, dos padrões de projeto? Nós falamos de um exemplo do joguinho do Mario Bros, que o Mario mudava de estado conforme ele pegava as vidas, conforme ele pegava o cogumelo, a pena. Então, eu utilizei o mesmo exemplo que nós utilizamos lá, com outro diagrama, e eu estou aplicando essa mesma transição de estados aqui com o diagrama de transição de estados. Vamos observar como ele funciona. E vocês vão ver como ele é muito simples de entender. Então, ao ver todo o funcionamento dos estados em uma única imagem, temos uma visão muito maior da sua lógica e podemos apontar erros. Vamos às características principais do diagrama de transição de estado. Percebam essa bolinha preta recheada aqui, ó, é o início do diagrama de estado. Então, ele sempre deve ter um início, ele tem sempre ter essa bolinha aqui recheada. Então, eu tenho o principal aqui, que é o Mario, que é o meu objeto principal minha aplicação chamada Mario.
O Mário, ele tá normal, ele tá pequeno. Para quem já jogou Mário aí, pode lembrar. Então, ele tá pequeno, o Mário, é o estado inicial dele, né? Quando ele pega o cogumelo, o Mário fica Super Mário, ele fica grande. O Mário fica grande, certo? Agora, se esse estado desse Mário sofre algum dano, ele volta a ser pequeno, certo? Isso aí eu espero que vocês lembrem do joguinho. É só vocês ligarem o jogo que vocês vão entender perfeitamente. Agora, se o Mário tá pequeno, que é o estado inicial dele, e ele pega uma estrela, na hora ele vira o Mário invencível, certo? Ele vai, sai brilhando lá e ele acaba com todos os adversários dele. Então, mudou o estado do Mário. Quando ele pega a estrela, muda o estado dele, ele fica invencível. Agora, se o Mário está num outro estado, mas ele está grande e ele pega também uma estrela, ele também vai ficar invencível. A mesma coisa se o Mário estiver no seu estado inicial, que é pequeno, e o Mário recebe um dano, né? E aí o Mário muda o estado dele para morto, porque depois ele está pequenininho, não tem mais para onde ele se salvar. O Mário morreu, fechou o jogo, acabou o jogo. Certo, pessoal? Então é assim que funciona a transição de estado. Ele tem o estado inicial. Então, quando ele pega o cogumelo, ele fica de um estado. Quando ele pega a estrela, ele fica de um outro estado. E quando ele recebe um dano, ele também fica de um outro estado. Outra também característica, o final sempre deve existir. E sempre com a bolinha maior no meio e uma bolinha recheada dentro. Isso aqui me explica que é o final da minha atividade, final da minha transição de estados, certo? Então, a bolinha recheada é o início e aqui o final da minha transição de estados. Próximo diagrama comportamental é o diagrama de atividade. Preocupa-se em descrever os passos a serem percorridos para a conclusão de uma atividade específica. Atividade específica, muitas vezes representada por um método ou algoritmo com certo grau de complexidade. No entanto, podemos modelar um processo completo. Vamos aqui ao nosso exemplo de diagrama de atividades. Então, o diagrama de atividades ele vai servir sempre quando eu quiser realizar uma operação, certo? No caso desse nosso diagrama, é um diagrama que é para publicar um livro. Ele quer publicar um livro. Essa é a operação que ele quer realizar, o nosso escritor. Então, ele vai iniciar o processo. Também tem essa característica, o diagrama de atividades, ele também tem um início. O escritor vai elaborar a proposta e vai enviar para o editor da editora lá. O editor vai receber a proposta e vai analisar em seguida. Já é um outro passo, uma outra execução, mas ainda é a mesma atividade, ainda estamos na mesma operação. Nele, o editor ele vai analisar. Nessa análise, ele vai ter uma condição, que é representada pelo losango. Nesse caso, pessoal, é diferente do diagrama de classes, certo? Então, esse losango aqui no diagrama de atividades, ele representa uma condição. Uma condição e não um relacionamento, certo? Então, fiquem atentos a isso daí. Nessa condição, ele vai ver se for recusado, terminou a operação. Então, não vai fazer mais nada. O escritor volta lá com o livro dele e tenta escrever um outro livro. Se for aceita, ele continua a operação. Aí sim, ele escreve o livro, ele vai enviar a proposta, o livro original, para o escritor novamente. O escritor vai enviar para a revisão lá do jornalismo. O pessoal da revisão vai analisar
essa revisão, vai enviar para o editor revisar. E aqui temos outra condição, ó. Se essa análise de revisão tiver erros, se ele conter erros, ele devolve para o escritor para que ele corrija e aí termina, porque vai demorar para ele fazer, então vai demorar, então termina a operação. Agora, se a revisão, se a remessa original que ele mandou está boa, foi aprovada, então o livro vai ser impresso, pode mandar para a produção, para o impressor. E aí termina também o nosso ciclo, a nossa atividade. Certo, pessoal? Então, é bem intuitivo. Então, a gente sabe exatamente quais são as fases, como ele vai funcionar, é só entender o processo e o tempo de execução de cada um. Próximo, diagrama de interação. São modelos que descrevem como um grupo de objetos colaboram em um determinado comportamento. Então, eu tenho aqui o grupo, né? São nossos vários diagramas de interação, diagrama de sequência, interatividade, colaboração e tempo. Vamos ver cada um deles agora. Diagrama de sequência, ele determina a sequência de eventos que ocorrem em um determinado caso de uso, ou seja, quais operações devem ser disparadas entre os objetos e em qual ordem, característica principal do diagrama de sequência. Ele vai ser executado, porém ele tem que fazer tudo na sequência. Vamos ver aqui no nosso exemplo. Então, eu tenho aqui o diagrama de sequência. Ele sempre vai ser desse jeito, tá, gente? Então, eu tenho as entidades, que é o edital, cargo e localidade. Esse é o nosso sistema de processo seletivo novamente. Vou ter o ator, que no caso é o meu candidato. O site que ele vai acessar para fazer a inscrição. Vai ter a parte de controle, né, que é interno do site. Então, ele começa assim. Característica principal do diagrama de sequência. Sempre os atores eles vão estar ligados embaixo com essa linhazinha pontilhada, certo? Isso significa que é a linha do tempo dele, é a linha de execução de cada um desses participantes do diagrama. Então, a primeira coisa que o meu candidato fez foi se cadastrar. Depois, ele gerou esse candidato e obteve a resposta, que foi os dados desse candidato. A próxima execução, a próxima operação que foi realizada foi de verificar quais são os editais disponíveis. Aí devolve o diagrama de sequência, mostra para o meu candidato quais os editais que tem disponível. A outra solicitação que o meu candidato fez foi quais são os cargos disponíveis. Ele vai lá, verifica quais são os cargos e emite a resposta. Ó, os cargos são esses. Em seguida, ele quer ver quais são as localidades. Também ele vai lá na localidade, vê, busca esses dados no banco e devolve a localidade do cargo. Terminado isso, ele inicia uma nova operação, que seria os dados. Aí ele iniciaria também para confirmar a inscrição, né? Ele receberia também uma resposta, mas eu fiz mais essa parte inicial para vocês entenderem a sequência que ele deve seguir. Então, primeiro, tudo a gente faz lá no site, né? Percebam que tem essa numeração, ó, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Por que não 1, 2, 3, 4? Porque ainda é a mesma operação, certo? Essa parte aqui ainda é da operação principal, que é cadastrar o usuário. Isso tudo faz parte dessa mesma situação. Quando ele passa para a próxima solicitação dele, aí sim vem o número 2. Que aí, se ele tiver mais sequência por aqui também, ele vai com 2.1, 2.2, até terminar a outra operação e iniciar uma próxima, certo? Mas sempre na sequência. Essa é a característica principal. O próximo é o diagrama de interatividade. São variações de diagramas de atividades, ou seja, são parecidos com o diagrama de atividade. Porém, a sequência
forma um fluxo de atividades mostrando como elas trabalham em uma sequência de eventos. Vamos ver aqui no nosso exemplo. Outra diferença também, perceba que o nosso diagrama de atividades, ele funciona na horizontal, né? Esse aqui, ele já vem na vertical, certo, pessoal? Então, essa é a principal diferença entre os dois. Mas também, ó, inicia, tem a identificação do cliente e tem a minha condição. Se esse cliente, a autenticação dele falhou, ele errou a senha, então automaticamente ele já acaba o processo. Então já acabou. Se o meu cliente foi identificado certinho, então ele quer fazer uma reserva de uma passagem. Isso é uma aplicação de compra de passagem. Compra de passagem, certo? Então ele quer reservar a passagem, faz a solicitação para ver se tem espaço disponível. Se tiver espaço disponível, ok, ele continua. Se não tiver nenhum espaço disponível, o sistema manda ele voltar para cá, para ele escolher outra reserva, outra passagem, outra viagem, outro dia. Agora, se aqui ele viu, não tem o dia que ele quer, tudo bem, ele também pode cancelar e terminar o processo da atividade dele, a interação dele. Agora, se deu ok, ele continua fazendo a reserva, vai mostrar para ele o livro de reservas e vai confirmar a reserva do cliente. Confirmou, terminou o processo com sucesso. Certo, pessoal? Então, sempre o cliente ele vai interagir com o sistema. Diagrama de comunicação define a estrutura de como os objetos estão vinculados. Ele indica quais mensagens serão trocadas entre os objetos. Palavras-chave do diagrama de comunicação. Ele indica quais mensagens são trocadas entre os objetos. Então, vamos ver aqui. Eu coloquei um exemplo também da solicitação de edital do processo seletivo. Então, eu tenho aqui, de novo, o candidato, só que numa situação diferente. Percebam que aqui não tem linha de tempo. Percebam que aqui não tem tempo de execução. Apenas ele diz o que está sendo feito. Essas setas são as mensagens que são enviadas para cada processo do meu sistema. Ó, solicitar cargo, é a mensagem que foi enviada para o cargo. Aí o cargo envia de volta a resposta. Essa setinha é de resposta. Característica do diagrama de comunicação. A seta que envia a solicitação é preenchida. A seta de resposta é apenas a setinha sem preenchimento nenhum. Certo, pessoal? Então, vamos ao nosso último diagrama, que é o diagrama de tempo. Descreve a mudança no estado ou na condição de uma instância de uma classe, ou seu papel durante um tempo. É tipicamente utilizado para demonstrar a mudança no estado de um objeto no tempo em resposta a eventos externos. Então, aqui nós temos essa linha, apresenta a linha do tempo onde são representadas ações que ocorrem em determinada ordem, conforme o tempo passa. É muito utilizado em sistema de tempo real. Então, nós temos também a parte do gerenciador de processo seletivo, é um sistema. Eu tenho aqui a minha linha do tempo, que representa o dia ou as horas que esse sistema está sendo desenvolvido. E ele vai gerar o concurso, depois ele gera os cargos, tudo também numa sequência. Característica principal do diagrama de tempo é essa. Sempre vai vir com a linha de tempo e os passos a passos, passo a passo aqui, ó, cada um na sua ordem de execução, também em sequência. Ele vai gerar o edital do concurso, o sistema vai abrir as inscrições, depois ele vai aplicar a prova, vai ser cadastrado um gabarito, em seguida ele vai gerar o resultado e também tem a opção de entrar com recurso. Bom, pessoal, então agora nós vamos à nossa atividade de sala. Espero que vocês tenham prestado bem atenção na nossa aula, também muito técnica, com muitos diagramas, mas são diagramas que eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender. Nós temos aí 5 questões sobre a aula de hoje.
vai falar algumas definições que eu espero que vocês consigam responder. Enviem as respostas de vocês pelo chat. Não se preocupem se está certo ou se está errado, mas eu quero que vocês enviem, interajam com a gente. A professora Araceli está ali só esperando vocês enviarem. Tutores, enviem as respostas dos alunos. Incentivem os alunos a enviarem as respostas para a gente, tá? Logo em seguida a gente volta. Boa atividade a todos. Boa noite novamente, pessoal. Então, estamos de volta com a resolução das nossas atividades. Quero agradecer, assim, eu estou bem feliz das inúmeras participações que nós estamos tendo aqui no chat. Fico muito lisonjeada e agradeço a participação de todos os polos do interior. Mandar um alô pro pessoal de Ouro Preto do Oeste. Obrigada pela participação de vocês. E, professora Araceli, como foram todas essas nossas participações aí de tantos lugares, de todas as cidades aí que foram enviando as suas respostas? Então, gente, finalmente os polos acordaram, porque hoje realmente foi excelente a participação de vocês, muitos polos mesmo, polo de Jaru, Ouro Preto, Ji-Paraná, Porto Velho, Colorado, Alta Floresta, Candeias, Ariquemes. Então, realmente, hoje, em peso, houve a participação de todos vocês. Nós ficamos, assim, muito felizes, né? Porque a nossa aula é à distância e esse é o momento em que a gente consegue interagir com vocês, consegue receber um feedback do que vocês estão conseguindo entender e pelas respostas, né, de cada polo. Como teve participação em massa, fica meio complicado a gente citar cada nome de cada aluno, né? Mas a gente percebe que vocês estão interagindo, estão conseguindo entender, estão conseguindo participar, conseguindo colocar a ideia de vocês. E isso é muito bom, né? Porque é um feedback sabemos da aula, do conteúdo, apesar de ser um conteúdo extenso, vocês estão conseguindo compreender. Ok? Agora a professora Naira vai corrigir cada questão, né? E se vocês tiverem dúvida ou quiserem comentar alguma resposta, então pode continuar enviando as mensagens de vocês, ok? Isso mesmo, pessoal. Então, eu quero mandar um alô também pro pessoal de Costa Marques, que é da minha cidade. Eu sou natural de Costa Marques, mas eu também estou sentindo falta da participação de vocês. Então, enviem aí a resposta. Pessoal de Costa Marques, vamos lá, né? Enviar alguma coisa, nem que seja um oi, um tchauzinho, para que a gente possa ver que vocês estão por aí, saber que vocês estão por aí assistindo nossa aula, ouvindo, prestando atenção em tudo que a gente está passando para vocês aqui. Então, mais uma vez, eu agradeço a participação de vocês. Continuem assim. Temos ainda mais uma aula, né? A próxima aula, aula 5. E continuem assim. Vamos lá. Vamos à nossa resolução das nossas atividades. Então, nós temos aqui inicialmente o que é o ML, né, pessoal? Então, essa é muito fácil. Por isso que todo mundo enviou aí respostas e eu achei bem legal isso também. É uma linguagem padrão para modelagem orientada a objetos. Nós tivemos respostas aí até mais do que
essa que eu coloquei, mas não está errado, tá certinho, sem problema. Então, e complementando, não é um método de desenvolvimento. A questão 2, ela também pediu o que define o diagrama de classes. Lembra que o diagrama de classes é aquele diagrama que a gente utiliza também bastante, né? Muito conhecido, muito utilizado, e eu diria fácil de fazer, porque ele coloca dentro dele os atributos do objeto, os métodos do objeto. Então são as características principais dos diagramas de classes. Vamos à nossa definição, que é a estrutura de classes do sistema e estabelece como elas se relacionam. Exatamente, né, gente? Então eu tenho uma entidade externa, pode ser uma pessoa, que foi o exemplo que nós utilizamos lá no início da aula. Tenho uma outra classe que vai ser a conta lá do banco, lembra a conta do banco? Então, para que pessoa acesse uma conta do banco, elas precisam se relacionar, se comunicar, certo? Então, por isso que a gente precisa obter essas instruções, entender. O losango significa um relacionamento no diagrama de classe. A questão número 3, quantos e quais são os diagramas estruturais? Essa também estava bem tranquila, né, pessoal? Bem tranquila para a gente resolver essa questão aí. Então, os diagramas estruturais são o diagrama de classe, diagrama de objeto, diagrama de componentes, de implantação ou de instalação e estrutura. Eita, faltou o diagrama de pacotes. Então nós temos aí 6 diagramas estruturais: classe, objeto, componentes, implantação, pacotes e estrutura. São 6 diagramas estruturais, dentre eles esses que nós acabamos de ver. Parabéns para quem acertou e continuem aí mandando as respostas de vocês. Questão número 4. Aí essa questão já é um pouco mais estruturada, né, pessoal? Então, identifique na imagem abaixo a qual modelagem comportamental, eu já dei a dica para vocês aqui, ó, comportamental ela pertence, ou seja, ela faz parte de algum daqueles diagramas comportamentais que eu falei para vocês. Então, já deixei essa dica aqui para vocês, para facilitar mais. Então, eu tenho aqui o início do meu diagrama. Eu tenho a minha classe principal, que é o game, é um joguinho. Então, nós temos aqui uma aplicação de um jogo qualquer, um jogo de videogame, certo? O jogo inicial, o meu representante, o meu ator, que é o jogador, ele vai fazer o quê? Qual é a ação que ele vai executar? Ele vai jogar. Ele mudou o estado dele para jogando. Esse aqui é o jogo inicial, tá parado. Quando ele começa a jogar, ele muda o estado para jogando. Agora ele está jogando. Ele pode também, ele tem duas opções. Ele pode parar o jogo e ele pode continuar jogando. Para que ele pare essas ações que ele pode executar, ele tem aqui também o outro estado que, se ele parar, ele muda o estado para parado. Se ele jogar, ele muda o estado para progresso ou start, certo? Então ele continua e esses dois têm comunicação direta também. Ele tem comunicação direta. Por quê? Se eu estava aqui jogando, esse é o meu estado, meu segundo estado, que o meu estado inicial é só o jogo normal, ele veio para cá. Ele tem um outro estado. Ele mudou o estado de jogando para parado. E eu posso também parar o meu estado de jogando para em progresso.
E tem a outra fase final, que é o outro estado também que o nosso diagrama pode executar, que é terminou a fase, ele zerou. Vamos dizer que ele jogou tanto que ele conseguiu zerar o jogo, né? Ele chegou até a fase final, ganhou lá do superchefe do jogo, então ele veio para a fase final, feito, né? Então o outro progresso, o outra transição de estado desse jogo, desse game. E terminou, então ele vai para a fase final do meu, ele termina a nossa transição de estado. Logo, quem é o nosso diagrama de transição de estado? Muita gente confundiu como diagrama de atividades, tá? Só por causa dessa estrutura aqui. Deixa eu apagar tudo aqui para a gente ficar mais bonitinho. Pronto. Muita gente confundiu como diagrama de atividades por causa da estrutura, né, pessoal? Mas não, é só vocês prestarem atenção, ó, nesses estados aqui, nessas transições, como nas ações que está acontecendo dentro do diagrama. Se ele está de um jeito, vai para o outro, está jogando, depois ele está parado, depois ele está no start de novo e no final ele está na fase final, ele vai terminar o jogo. Então, ele muda de estado, certo, pessoal? Quem acertou, parabéns. Quem não acertou, continue estudando, continue lendo que você vai conseguir, certo? Vamos para a nossa última questão, questão número 5. A figura abaixo ilustra um sistema de reserva de hotel. Olha só, reserva de hotel. Identifique a qual modelagem estrutural, já dei outra dica também, ela pertence. Então, vai lá na estrutura, volta lá, vê no seu material, modelagem estrutural, quais são esses diagramas e veja algo que é parecido com essa estrutura aqui. Na hora, tenho certeza que quem prestou atenção quando eu falei, ó, dos protocolos de comunicação, da parte de comunicação, já identificou que esse é um diagrama de instalação. Então, nós temos aqui a parte física, lembra? A parte do hardware do meu sistema é o que e onde será instalado. O que eu estou instalando e aonde eu estou instalando. Então, eu tenho o meu cliente, eu tenho o servidor web, eu tenho o servidor das reservas, cliente reservas também, o servidor do meu banco de dados e o servidor sistema de crédito. Então, é só um exemplo. Essa comunicação que será feita do meu cliente quando for acessar o servidor web, como é uma página da internet, ele vai utilizar o protocolo TCP/IP. A mesma coisa aqui também, ó, será o TCP/IP. Tá? Ele vai acessar o servidor reservas, das reservas que ele quer fazer. O outro cliente também, reservas, vai acessar através de um outro protocolo RMI para acessar esse servidor reserva. E esse outro meu hardware também vai acessar através da rede local da XML para o servidor sistema de crédito. Também aqui o servidor banco de dados, ele só acessa localmente, não tem outro, não vai existir um protocolo para isso, por isso que não coloquei nada aqui, certo? Mas o mais importante que vocês precisam entender são coisas que existem, são hardware, existe o cliente, é uma pessoa, é um objeto, cliente. O servidor web também vai ser um hardware, vai ser uma máquina. Esse servidor reserva também vai ser uma máquina. O meu banco de dados também será um outro servidor, uma máquina. A mesma coisa o meu sistema de crédito, certo? Então, identifica aí que é um sistema, um diagrama de instalação. Pessoal, eu espero que vocês tenham
a maioria tenha acertado, porque realmente estava bem simples aí para a gente entender. Eu dei umas boas dicas aí nos nossos enunciados para que vocês compreendam melhor. Mais uma vez, parabéns a todos que acertaram. Quem não acertou não tem problema, volta lá na aula, assiste depois a teleaula novamente, mas não desistam, persistam sempre e continuem atrás. A gente já está chegando à reta final da nossa disciplina de projetos de sistemas web, certo? E eu quero falar também para vocês agora sobre a nossa atividade de percurso, né, que está iniciando hoje sobre o assunto UML. Então, nós temos aí um bom tempo aí do dia que 19, começa hoje e vai até o dia 8 de novembro. O assunto é o UML, tudo que a gente viu hoje aqui. Então, a apostila de vocês, o material que vocês têm, tem também assuntos. O material é muito bom para vocês também revisarem essa nossa aula. Então, como material posterior à nossa teleaula, utilizem a apostila, também vai ajudar vocês a responderem a atividade de percurso. Nós temos algumas questões lá, vocês vão ter que desenvolver alguns diagramas. Utilizem o aplicativo Wasta Community. Quem ainda não ouviu falar, quem não conseguir baixar, peça apoio, uma solicitação do tutor EAD, que ele vai ajudar você, tenho certeza. E quem já utiliza de disciplinas anteriores, acho ótimo, tenho certeza que vocês já conseguem utilizá-lo. É um aplicativo bem simples e que todos também vão conseguir executar a nossa atividade de percurso. Professora Araceli, alguma consideração final? Nós tivemos, né, agora algumas respostas depois da sua correção. Os alunos puderam continuar enviando algumas respostas, né? Espero que vocês tenham tido a compreensão desse conteúdo. Nós estamos na 4ª aula, né, professora? Isso. E depois, na próxima aula, na 5ª, nós teremos uma parte prática, né? Nós estaremos conhecendo uma parte mais prática e também já nos preparando para as avaliações que irão começar, né, a partir já da 6ª aula. Então, que vocês possam já revisar os slides, revisar essas apostilas, esses conteúdos, essas atividades de sala, de aula também, né? Elas vão contribuir para vocês poderem ter uma boa aula, fazerem uma boa avaliação. E aí vocês continuem sempre revisando, tendo acesso lá no ambiente, né, no AVA. Vocês podem continuar baixando o material que tiver lá, de complementar, pesquisar também, né, na internet. E vocês vão poder ter uma boa avaliação e concluir essa disciplina, fechar ela com chave de ouro, ok? Obrigada pela participação de vocês hoje. Realmente foi excelente. Isso mesmo, pessoal, estão de parabéns todo mundo. A nossa próxima aula, que é a nossa aula 5, é uma aula um pouco diferente. Nós vamos praticar o que nós vimos em todas essas aulas. E eu espero que vocês... Eu vou pedir uma coisa para vocês na próxima aula: caneta e papel, ou lápis e papel, para que vocês anotem, desenhem tudo que a gente for fazer na aula da semana que vem e que vocês consigam aplicar realmente todo o conhecimento adquirido aqui durante as nossas aulas, certo? Então, muito boa noite, até a próxima aula, tchauzinho!
quero agradecer, assim, eu tô bem feliz das inúmeras participações que nós estamos tendo aqui no chat. Fico muito lisonjeada e agradeço a participação de todos os polos do interior. Mandar um alô pro pessoal de Ouro Preto do Oeste. Obrigada pela participação de vocês. E, professora Araceli, como foram todas essas nossas participações aí de tantos lugares, de todas as cidades aí que foram enviando as suas respostas? Então, gente, finalmente os polos acordaram, porque hoje realmente foi excelente a participação de vocês, muitos polos mesmo, polo de Jaru, Ouro Preto, Ji-Paraná, Porto Velho, Colorado, Alta Floresta, Candeias, Ariquemes. Então, realmente, hoje, em peso, houve a participação de todos vocês. Nós ficamos, assim, muito felizes, né? Porque a nossa aula é à distância e esse é o momento em que a gente consegue interagir com vocês, consegue receber um feedback do que vocês estão conseguindo entender e pelas respostas, né, de cada polo. Como teve participação em massa, fica meio complicado a gente citar cada nome de cada aluno, né? Mas a gente percebe que vocês estão interagindo, estão conseguindo entender, estão conseguindo participar, conseguindo colocar a ideia de vocês. E isso é muito bom, né? Porque é um feedback vemos da aula, do conteúdo. Apesar de ser um conteúdo extenso, vocês estão conseguindo compreender. Ok? Agora a professora Naira vai corrigir cada questão, né? E se vocês tiverem dúvida ou quiserem comentar alguma resposta, então pode continuar enviando as mensagens de vocês, ok? Isso mesmo, pessoal. Então, eu quero mandar um alô também pro pessoal de Costa Marques, que é da minha cidade. Eu sou natural de Costa Marques, mas eu também estou sentindo falta da participação de vocês. Então, enviem aí a resposta. Pessoal de Costa Marques, vamos lá, né? Enviar alguma coisa, nem que seja um oi, um tchauzinho, para que a gente possa ver que vocês estão por aí, saber que vocês estão por aí assistindo nossa aula, ouvindo, prestando atenção em tudo que a gente está passando para vocês aqui. Então, mais uma vez, eu agradeço a participação de vocês. Continuem assim. Temos ainda mais uma aula, né? A próxima aula, aula 5. E continuem assim. Vamos lá. Vamos à nossa resolução das nossas atividades. Então, nós temos aqui inicialmente o que é o ML, né, pessoal? Então, essa é muito fácil. Por isso que todo mundo enviou aí respostas e eu achei bem legal isso também. É uma linguagem padrão para modelagem orientada a objetos. Nós tivemos respostas aí até mais do que essa que eu coloquei, mas não está errado, tá certinho, sem problema. Então, e complementando, não é um método de desenvolvimento. A questão 2, ela também pediu o que define o diagrama de classes. Lembra que o diagrama de classes é aquele diagrama que a gente utiliza também bastante, né? Muito conhecido, muito utilizado e eu diria fácil de fazer, porque ele coloca dentro dele os atributos do objeto, os métodos do objeto. Então, são as características principais dos diagramas de classes. Vamos à nossa definição, que é a estrutura de classes do sistema e estabelece como elas se relacionam. Exatamente, né, gente? Então, eu tenho uma entidade externa, pode ser uma pessoa, que foi o exemplo que nós utilizamos lá no início da aula. Tenho uma outra classe que vai ser a conta lá do banco, lembra a conta do banco? Então, para que pessoa entre
acesse uma conta do banco, elas precisam se relacionar, se comunicar, certo? Então, por isso que a gente precisa obter essas instruções, entender. O losango significa um relacionamento no diagrama de classe. A questão número 3. Quantos e quais são os diagramas estruturais? Essa também estava bem tranquila, né, pessoal? Bem tranquila para a gente resolver essa questão aí. Então, os diagramas estruturais são o diagrama de classe, diagrama de objeto, diagrama de componentes, de implantação ou de instalação e estrutura. Eita, faltou o diagrama de pacotes. Então, nós temos aí 6 diagramas estruturais: classe, objeto, componentes, implantação, pacotes e estrutura. São 6 diagramas estruturais, dentre eles esses que nós acabamos de ver. Parabéns para quem acertou e continuem aí mandando as respostas de vocês. Questão número 4. Aí essa questão já é um pouco mais estruturada, né, pessoal? Então, identifique na imagem abaixo a qual modelagem comportamental, eu já dei a dica para vocês aqui, ó, comportamental ela pertence, ou seja, ela faz parte de algum daqueles diagramas comportamentais que eu falei para vocês. Então, já deixei essa dica aqui para vocês para facilitar mais. Então, eu tenho aqui o início do meu diagrama. Eu tenho a minha classe principal, que é o game, é um joguinho. Então, nós temos aqui uma aplicação de um jogo qualquer, um jogo de videogame, certo? O nosso jogo inicial, o meu representante, o meu ator, que é o jogador, ele vai fazer o quê? Qual é a ação que ele vai executar? Ele vai jogar. Ele mudou o estado dele para jogando. Esse aqui é o jogo inicial, tá parado. Quando ele começa a jogar, ele muda o estado para jogando. Agora ele está jogando. Ele pode também, ele tem 2 opções. Ele pode parar o jogo e ele pode continuar jogando. Para que ele pare essas ações que ele pode executar, ele tem aqui também o outro estado que, se ele parar, ele muda o estado para parado. Se ele jogar, ele muda o estado para progresso ou start, certo? Então, ele continua e esses 2 têm comunicação direta também. Ele tem comunicação direta. Por quê? Se eu estava aqui jogando, esse é o meu estado, o meu segundo estado, que o meu estado inicial é só o jogo normal, ele veio para cá. Ele tem um outro estado. Ele mudou o estado de jogando para parado. E eu posso também parar o meu estado de jogando para em progresso. E tem a outra fase final, que é o outro estado também que o nosso diagrama pode executar, que é terminou a fase, ele zerou. Vamos dizer que ele jogou tanto que ele conseguiu zerar o jogo, né? Ele chegou até a fase final, ganhou lá do super-chefe do jogo, então ele veio para a fase final, feito, né? Então, o outro progresso, o outra transição de estado desse jogo, desse game. E terminou, então ele vai para a fase final do meu, ele termina a nossa transição de estado. Logo, quem é o nosso diagrama de transição de estado? Muita gente confundiu como diagrama de atividades, tá? Só por causa dessa estrutura aqui. Deixa eu apagar tudo aqui para a gente ficar mais bonitinho. Pronto. Muita gente confundiu como diagrama de atividades por causa da estrutura, né, pessoal? Mas não, é só vocês prestarem atenção, ó, nesses estados aqui, nessas transições, como nas ações
que está acontecendo dentro do diagrama. Se ele está de um jeito, vai para o outro, está jogando, depois ele está parado, depois ele está no start de novo e no final ele está na fase final, ele vai terminar o jogo. Então ele muda de estado, certo, pessoal? Quem acertou, parabéns. Quem não acertou, continue estudando, continue lendo que você vai conseguir, certo? Vamos para a nossa última questão, questão número 5. A figura abaixo ilustra um sistema de reserva de hotel. Olha só, reserva de hotel. Identifique a qual modelagem estrutural, já dei outra dica também, ela pertence. Então, vai lá na estrutura, volta lá, vê no seu material, modelagem estrutural, quais são esses diagramas e veja algo que é parecido com essa estrutura aqui. Na hora, tenho certeza que quem prestou atenção quando eu falei, ó, dos protocolos de comunicação, da parte de comunicação, já identificou que esse é um diagrama de instalação. Então nós temos aqui a parte física, lembra? A parte do hardware do meu sistema é o que e onde será instalado. O que eu estou instalando e aonde eu estou instalando. Então eu tenho o meu cliente, eu tenho o servidor web, eu tenho o servidor das reservas, cliente reservas também, o servidor do meu banco de dados e o servidor sistema de crédito. Então é só um exemplo. Essa comunicação que será feita do meu cliente quando for acessar o servidor web, como é uma página da internet, ele vai utilizar o protocolo TCP/IP. A mesma coisa aqui também, ó, será o TCP/IP. Tá? Ele vai acessar o servidor reservas, das reservas que ele quer fazer. O outro cliente também, reservas, vai acessar através de um outro protocolo RMI para acessar esse servidor reserva. E esse outro meu hardware também vai acessar através da rede local da XML para o servidor sistema de crédito. Também aqui o servidor banco de dados, ele só acessa localmente, não tem outro, não vai existir um protocolo para isso, por isso que não coloquei nada aqui, certo? Mas o mais importante que vocês precisam entender são coisas que existem, são hardware, existe o cliente, é uma pessoa, é um objeto, cliente. O servidor web também vai ser um hardware, vai ser uma máquina. Esse servidor reserva também vai ser uma máquina. O meu banco de dados também será um outro servidor, uma máquina. A mesma coisa o meu sistema de crédito, certo? Então, identifica aí que é um sistema, um diagrama de instalação. Pessoal, eu espero que vocês tenham, a maioria tenha acertado, porque realmente estava bem simples aí para a gente entender. Eu dei umas boas dicas aí nos nossos enunciados para que vocês compreendam melhor. Mais uma vez, parabéns a todos que acertaram. Quem não acertou não tem problema, volta lá na aula, assiste depois a teleaula novamente, mas não desistam, persistam sempre e continuem atrás. A gente já está chegando à reta final da nossa disciplina de projetos de sistemas web, certo? E eu quero falar também para vocês agora sobre a nossa atividade de percurso, né, que está iniciando hoje sobre o assunto UML. Então nós temos aí um bom tempo aí do dia que 19, começa hoje e vai até o dia 8 de novembro. O assunto é UML, tudo que a gente viu hoje aqui. Então a apostila de vocês, o material que vocês têm, tem também assuntos. O material é muito bom para vocês também revisarem essa nossa aula. Então, como material posterior à nossa teleaula, utilizem a apostila, também vai ajudar vocês a responderem
a atividade de percurso. Nós temos algumas questões lá, vocês vão ter que desenvolver alguns diagramas. Utilizem o aplicativo Wasta Community. Quem ainda não ouviu falar, quem não conseguir baixar, peça apoio, uma solicitação do tutor EAD, que ele vai ajudar você, tenho certeza. E quem já utiliza de disciplinas anteriores, acho ótimo, tenho certeza que vocês já conseguem utilizá-lo. É um aplicativo bem simples e que todos também vão conseguir executar a nossa atividade de percurso. Professora Araceli, alguma consideração final? Nós tivemos, né, agora algumas respostas depois da sua correção. Os alunos puderam continuar enviando algumas respostas, né? Espero que vocês tenham tido a compreensão desse conteúdo. Nós estamos na 4ª aula, né, professora? Isso. E depois, na próxima aula, na 5ª, nós teremos uma parte prática, né? Nós estaremos conhecendo uma parte mais prática e também já nos preparando para as avaliações que irão começar, né, a partir já da 6ª aula. Então, que vocês possam já revisar os slides, revisar essas apostilas, esses conteúdos, essas atividades de sala, de aula também, né? Elas vão contribuir para vocês poderem ter uma boa aula, fazerem uma boa avaliação. E aí vocês continuem sempre revisando, tendo acesso lá no ambiente, né, no AVA. Vocês podem continuar baixando o material que tiver lá de complementar, pesquisar também, né, na internet. E vocês vão poder ter uma boa avaliação e concluir essa disciplina, fechar ela com chave de ouro, ok? Obrigada pela participação de vocês hoje. Realmente foi excelente. Isso mesmo, pessoal, estão de parabéns todo mundo. A nossa próxima aula, que é a nossa aula 5, é uma aula um pouco diferente. Nós vamos praticar o que nós vimos em todas essas aulas. E eu espero que vocês... Eu vou pedir uma coisa para vocês na próxima aula: caneta e papel, ou lápis e papel, para que vocês anotem, desenhem tudo que a gente for fazer na aula da semana que vem e que vocês consigam aplicar realmente todo o conhecimento adquirido aqui durante as nossas aulas, certo? Então, muito boa noite, até a próxima aula, tchauzinho!